Algo inexplicável aconteceu em Jerusalém durante uma reunião de oração. Algo que fez centenas de fiéis começarem a gritar simultaneamente. Testemunhas oculares descrevem o que viram com lágrimas nos olhos e vozes trêmulas. Céticos ficaram sem palavras. E o que foi capturado em vídeo está deixando milhões de pessoas ao redor do mundo absolutamente perplexas. O que apareceu naquele momento de oração não pode ser explicado pela ciência, não pode ser racionalizado pela lógica humana. E o que torna tudo ainda mais extraordinário é que isso aconteceu exatamente onde as profecias dizem que os sinais mais poderosos dos últimos tempos se manifestariam: Jerusalém, a cidade santa, o epicentro profético do planeta. Fique até o final deste vídeo, porque o que você está prestes a descobrir vai desafiar tudo o que você pensava ser possível. E pode ser o sinal mais claro que já recebemos de que estamos vivendo nos dias finais antes do retorno de Cristo. Prepare-se, porque o que aconteceu em Jerusalém não é coincidência, é profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Para entender a magnitude do que aconteceu, precisamos primeiro contextualizar o evento. Era uma quinta-feira à tarde, por volta das 5 horas da tarde, horário local de Jerusalém. Um grupo de aproximadamente 300 fiéis cristãos de várias denominações haviam se reunido próximo ao Muro das Lamentações para uma vigília de oração especial. Não era uma reunião planejada há muito tempo. Na verdade, foi convocada apenas 48 horas antes, através de redes sociais e grupos de oração locais. O motivo da convocação urgente era a escalada de tensões na região e o desejo de interceder pela paz em Jerusalém. Entre os presentes havia turistas de mais de 20 países diferentes, pastores, missionários e residentes locais que haviam sentido um chamado urgente para estar ali naquele momento específico. A reunião começou de forma convencional: cânticos de adoração, orações em várias línguas. Um pastor americano liderava a intercessão através de um microfone portátil, enquanto dezenas de pessoas traduziam simultaneamente em seus idiomas nativos para os grupos ao redor. Testemunhas relatam que havia uma atmosfera incomum desde o início, uma presença tangível, como descrevem, uma sensação coletiva de que algo estava para acontecer. Vários intercessores experientes que estavam presentes confirmam que a intensidade espiritual era diferente de qualquer outra reunião que já haviam participado. O ar parecia carregado, eletrizado. Era aproximadamente 5h45 quando a reunião atingiu um pico de fervor. Centenas de vozes orando simultaneamente, algumas em línguas conhecidas, outras em línguas espirituais. E foi nesse momento exato que aconteceu. Segundo múltiplas testemunhas independentes cujos relatos foram coletados nas horas seguintes ao evento, uma luz extraordinária apareceu no céu acima do local da reunião. Não era o sol estava em posição diferente e estava começando a se pôr. Não era reflexo de algum prédio ou vidro, porque vários ângulos foram observados e todos viram o mesmo fenômeno. A luz era descrita como extremamente brilhante, mas estranhamente não machucava os olhos olhar diretamente para ela. Tinha uma qualidade que testemunhas descrevem como sobrenatural, não como luz normal. Alguns disseram que parecia ter profundidade, como se fosse uma abertura para outra dimensão. A luz permaneceu visível por aproximadamente 2 a 3 minutos, segundo os relatos mais consistentes. E foi durante esses minutos que os fiéis começaram a gritar. Mas não eram gritos de pânico ou terror. Eram gritos de espanto, de adoração, de reconhecimento de que estavam testemunhando algo divino. Vídeos capturados por pelo menos 15 pessoas diferentes mostram dezenas de fiéis caindo de joelhos, mãos erguidas para o céu, lágrimas escorrendo pelos rostos. Outros ficaram literalmente paralisados, olhando fixamente para a luz. Uma mulher idosa de origem judaica que estava passando pelo local parou, olhou para o céu e, segundo testemunhas, começou a recitar salmos em hebraico com voz forte. Turistas que estavam nas proximidades e não faziam parte da reunião de oração também viram o fenômeno. Alguns pegaram seus celulares e começaram a filmar. Guardas de segurança israelenses que monitoram a área do Muro das Lamentações também testemunharam o evento. Um deles foi entrevistado anonimamente horas depois e confirmou que viu algo que não consegue explicar.
O que torna esse relato ainda mais extraordinário são os detalhes consistentes entre dezenas de testemunhas que não se conheciam e estavam em posições diferentes ao redor do local. Todos descrevem a mesma sequência de eventos, a intensificação da oração, o aparecimento súbito da luz, a sensação de uma presença avassaladora e algo mais que é absolutamente arrepiante. Vários fiéis relatam ter ouvido algo como um som, não exatamente audível com os ouvidos físicos, mas percebido internamente. Alguns descrevem como um som de trombeta distante, outros como um rugido vindo dos céus, e alguns, mais cautelosos em suas descrições, simplesmente dizem que sentiram uma reverberação que atravessou seus corpos. Quando a luz desapareceu tão subitamente quanto apareceu, um silêncio absoluto tomou conta do grupo por vários segundos. E então, como que respondendo a um comando invisível, a adoração explodiu com intensidade multiplicada. Nas horas seguintes ao evento, as redes sociais foram inundadas com vídeos, fotos e testemunhos. Grupos de WhatsApp de igrejas ao redor do mundo começaram a circular as imagens. Pastores e líderes cristãos começaram a comentar e especular sobre o acontecido. Alguns vídeos mostram claramente um brilho intenso no céu. A qualidade varia dependendo do celular usado para gravar, mas em todos há evidência visual de algo incomum. Análises preliminares por pessoas com conhecimento em fotografia e vídeo não encontraram sinais óbvios de manipulação digital. Obviamente, céticos imediatamente tentaram oferecer explicações naturais. Alguns sugeriram reflexo de luz solar em nuvens. Outros mencionaram fenômenos atmosféricos. Mas nenhuma dessas explicações consegue dar conta da consistência dos relatos das testemunhas oculares ou da qualidade específica da luz descrita. E, mais importante, nenhuma explicação natural justifica o timing perfeito do fenômeno no exato momento de maior intensidade de oração. Agora, precisamos fazer a conexão crucial entre este evento extraordinário e as escrituras proféticas. Porque o que aconteceu em Jerusalém não é sem precedente bíblico. Na verdade, a Bíblia está repleta de relatos de manifestações divinas que ocorreram em resposta à oração intensa do povo de Deus. E mais significativo ainda, as Escrituras profetizam que nos últimos dias haverá sinais nos céus, especificamente sobre Jerusalém, antes da volta de Cristo. Vamos examinar o que a palavra de Deus diz sobre isso. No livro de Joel, capítulo 2, versículos 31, lemos uma profecia poderosa sobre os últimos dias. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esta profecia foi parcialmente cumprida no dia de Pentecostes, como Pedro explica em Atos capítulo 2. Mas estudiosos concordam que há um cumprimento final ainda por vir nos últimos dias, e parte dessa profecia inclui prodígios no céu e na terra. Jesus Cristo mesmo, em Lucas capítulo 21, versículos 25 a 28, profetizou sobre os sinais que precederiam sua volta. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Prestem atenção, Jesus especificamente menciona sinais do céu antes de sua vinda. E ele diz que quando começarmos a ver essas coisas acontecer, devemos olhar para cima e levantar nossas cabeças, porque nossa redenção está próxima. O que aconteceu em Jerusalém durante aquela reunião de oração se encaixa perfeitamente no padrão de sinais celestiais que Jesus disse para observarmos. Mas há mais. No livro de Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11, está registrado que quando Jesus ascendeu ao céu após sua ressurreição, uma nuvem o recebeu e o ocultou dos olhos dos discípulos. E 2 anjos apareceram dizendo: Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Como Jesus foi? Em uma nuvem, com glória celestial. Como ele voltará? Da mesma forma. E antes que ele volte completamente, seria surpreendente que não houvesse sinais precursores, manifestações da glória divina como preparação para a manifestação final?
A história bíblica está repleta de momentos onde a glória de Deus se manifestou visivelmente. Quando Moisés dedicou o tabernáculo, a glória do Senhor encheu o lugar de tal forma que ele não podia entrar. Quando Salomão dedicou o templo em Jerusalém, uma nuvem de glória encheu a casa e os sacerdotes não podiam permanecer de pé para ministrar. E há o exemplo extraordinário do Monte da Transfiguração, registrado em Mateus 17. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um monte alto e foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Moisés e Elias apareceram conversando com ele. E então uma nuvem luminosa os cobriu e uma voz do céu declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o." Os discípulos ficaram tão aterrorizados que caíram sobre seus rostos. Prestem atenção aos paralelos. Uma luz sobrenatural, uma manifestação da glória divina. Testemunhas caindo de joelhos ou prostrando-se. Não é exatamente o que aconteceu em Jerusalém? A diferença é que no Monte da Transfiguração havia apenas 3 testemunhas. Em Jerusalém havia centenas, e todos têm câmeras. A era digital registrou o que gerações anteriores teriam apenas como testemunho oral. Agora considere a localização. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém não é apenas mais uma cidade. É a cidade que Deus escolheu para colocar seu nome. É onde o templo foi construído. É onde Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou. É onde ele ascendeu ao céu e é onde, segundo Zacarias capítulo 14, versículo 4, seus pés tocarão o Monte das Olivas, quando ele retornar fisicamente à terra. Jerusalém é o epicentro da profecia bíblica. É o relógio profético de Deus. Quando algo sobrenatural acontece em Jerusalém, o mundo inteiro deveria prestar atenção. Porque Deus está falando. Ele está enviando um sinal. Ele está dizendo à humanidade que o tempo está se esgotando. O segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, contém uma promessa poderosa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oração intensa, busca da face de Deus. E a resposta divina vem dos céus. É exatamente o que aconteceu naquela tarde em Jerusalém. Um grupo de fiéis se reuniu em oração fervorosa. Eles buscaram a face de Deus com intensidade. E houve uma resposta dos céus. Uma manifestação que não pode ser explicada naturalmente. Um sinal que aponta para realidades espirituais. Uma confirmação de que Deus ainda responde quando seu povo ora. Mas o evento em Jerusalém também nos lembra que estamos em uma batalha espiritual. Paulo escreveu em Efésios 6 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Jerusalém é um campo de batalha espiritual. Há forças das trevas que lutam pelo controle dessa cidade, e há forças da luz, anjos de Deus, que defendem os propósitos divinos. Quando 300 intercessores se reúnem em oração poderosa em Jerusalém, eles não estão apenas falando palavras ao vento, estão engajados em guerra espiritual nas regiões celestiais. E Deus respondeu, ele enviou um sinal visível de sua presença e poder, para encorajar os fiéis, para intimidar as forças das trevas, para lembrar a todos que ele ainda está no controle. Daniel capítulo 10 nos dá uma visão dos bastidores dessa guerra espiritual. Daniel orou e jejuou por 21 dias. A resposta à sua oração foi retardada, porque o príncipe do reino da Pérsia, um principado demoníaco, resistiu ao anjo que trazia a resposta. Foi necessária a intervenção de Miguel, um dos príncipes angélicos, para que a mensagem chegasse a Daniel. Há uma guerra invisível acontecendo nas regiões celestiais sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre o cumprimento das profecias dos últimos tempos. E quando o povo de Deus ora com fervor e fé, coisas acontecem nessas regiões invisíveis.
E, ocasionalmente, Deus permite que vejamos um vislumbre dessa realidade espiritual. Foi o que aconteceu naquela tarde de quinta-feira. O véu entre o natural e o sobrenatural ficou fino por alguns minutos, e centenas de pessoas testemunharam uma manifestação da glória de Deus. Este evento extraordinário em Jerusalém não aconteceu no vácuo. Ele faz parte de um padrão maior de sinais e maravilhas que estão aumentando em frequência ao redor do mundo à medida que nos aproximamos do retorno de Cristo. Nas últimas semanas e meses, tem havido relatos de toda parte do globo de eventos sobrenaturais que desafiam explicação natural. Testemunhos de curas miraculosas estão se multiplicando. Pessoas com doenças terminais sendo instantaneamente curadas após oração. Cegos recuperando a visão, paralíticos andando. E não são apenas histórias não verificadas de lugares remotos. Há documentação médica confirmando casos que médicos classificam como inexplicáveis. Há vídeos de antes e depois. Há testemunhos de múltiplas testemunhas. Algo está acontecendo. Deus está se movendo de forma poderosa nestes últimos dias. Sonhos e visões proféticas estão sendo relatados com frequência sem precedentes. Pessoas que nunca tiveram experiências sobrenaturais estão tendo sonhos vívidos sobre o retorno de Jesus. Crianças estão tendo visões do céu e do inferno. Muçulmanos em países fechados ao Evangelho estão tendo encontros com Jesus em sonhos e se convertendo aos milhares. Joel capítulo 2, versículo 28 profetizou isso. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Esta profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. O Espírito Santo está sendo derramado, e uma das evidências é o aumento dramático de manifestações sobrenaturais autênticas. Há também relatos crescentes de anjos sendo vistos, não como experiências místicas vagas, mas como aparições físicas de seres angelicais que intervêm em situações de perigo ou entregam mensagens. Missionários em campos difíceis relatam proteção angelical tangível. Há histórias documentadas de terroristas que planejavam atacar igrejas cristãs, mas foram impedidos porque viram guerreiros brilhantes guardando os prédios. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. E parece que em nossos dias, quando a batalha espiritual está se intensificando, a atividade angelical está aumentando proporcionalmente. Deus está mobilizando seus exércitos celestiais para proteger seu povo e avançar seus propósitos proféticos. E não podemos ignorar os sinais na natureza que estão se acumulando. Terremotos em lugares incomuns, fenômenos climáticos que deixam meteorologistas perplexos, luas de sangue ocorrendo em datas proféticas significativas, especialmente durante festas judaicas. Em 2014 e 2015, houve uma rara tetrada de luas de sangue, com todas as 4 ocorrendo exatamente durante a Páscoa e a Festa dos Tabernáculos. A probabilidade estatística disso acontecer por acaso é astronomicamente baixa, e estudiosos da profecia notaram que tetradas anteriores coincidiram com eventos monumentais na história de Israel, incluindo o restabelecimento de Israel como nação em 1948 e a retomada de Jerusalém em 1967. Os céus estão proclamando uma mensagem. Deus está falando através da criação. E aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir estão percebendo o padrão. O evento em Jerusalém também ocorre em um contexto de avivamento crescente em partes do mundo. Enquanto o Ocidente secularizado está em declínio espiritual e apostasia, há um despertamento extraordinário acontecendo na África, na Ásia e na América Latina. Igrejas estão crescendo explosivamente, milhões estão vindo a Cristo. E não é crescimento superficial, são conversões genuínas acompanhadas de transformação radical de vida. Em países como o Irã, onde ser cristão pode significar prisão ou morte, o cristianismo está crescendo mais rápido do que em qualquer outro lugar do mundo. Estudiosos estimam que há agora mais de 1 milhão de cristãos iranianos, a maioria convertidos do islamismo nos últimos 20 anos. Isso é um milagre, é o Espírito Santo se movendo poderosamente antes do retorno de Cristo. E há outro aspecto fascinante, a convergência de sinais proféticos diferentes, todos acontecendo simultaneamente pela primeira vez na história. Não é apenas um sinal aqui ou ali.
É múltiplos sinais se acumulando e se intensificando. Israel restaurada como nação, Jerusalém sob controle judeu, alinhamento geopolítico de nações exatamente como profetizado, tecnologia possibilitando um sistema global de controle como descrito em Apocalipse 13, apostasia na igreja, declínio moral acelerado, sinais celestiais, aumento de terremotos e desastres naturais, guerras e rumores de guerras, perseguição crescente de cristãos globalmente, e agora manifestações sobrenaturais como a que ocorreu em Jerusalém. Quando Jesus descreveu os sinais de sua vinda, ele usou a analogia da figueira. Quando você vê os brotos, sabe que o verão está próximo. Da mesma forma, quando você vê todos esses sinais acontecendo, pode saber que o fim está próximo, às portas. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 3, advertiu que nos últimos dias viriam escarnecedores dizendo: "Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação." Há sempre céticos que zombam da ideia de julgamento divino ou do retorno de Cristo. Eles apontam que a vida continua normalmente e nada extraordinário está acontecendo. Mas Pedro responde que o Senhor não retarda sua promessa, mas é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. A paciência de Deus não é indiferença, é misericórdia. Mas essa misericórdia tem um limite, e os sinais indicam que estamos nos aproximando desse limite. O dia do Senhor virá como um ladrão na noite, disse Pedro, súbito, inesperado para aqueles que não estão vigiando. Mas não precisa ser surpresa para nós se estivermos atentos aos sinais. O evento em Jerusalém é um lembrete de que Deus ainda está falando, Ele ainda está enviando sinais, Ele ainda está chamando a humanidade ao arrependimento antes que seja tarde demais. A aparição daquela luz durante a oração não foi entretenimento celestial, foi um sinal profético. Foi Deus dizendo: "Eu estou aqui, eu estou vendo, eu estou agindo. E em breve, muito em breve, meu filho voltará." Para aqueles 300 intercessores e para todos que testemunharam o evento, foi uma confirmação poderosa de que suas orações foram ouvidas. Foi um encorajamento para continuar orando, continuar vigiando, continuar crendo. Mas também há um aviso para aqueles que ainda não levam a sério as coisas de Deus. O céu não está vazio, Deus não está em silêncio. E quando ele fala através de sinais extraordinários, seria loucura ignorar. Então, o que fazemos com tudo isso? Como respondemos ao que aconteceu em Jerusalém e a todos os outros sinais proféticos que estamos testemunhando? A resposta é clara e urgente. Primeiro, precisamos ter certeza absoluta de nossa salvação. Este não é tempo para dúvidas ou para religiosidade superficial. Você conhece Jesus Cristo pessoalmente? Você nasceu de novo? João capítulo 3, versículo 3 é claro. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não é sobre ser religioso, não é sobre ir à igreja ou fazer boas obras. É sobre um encontro transformador com Cristo, que resulta em novo nascimento espiritual. É sobre reconhecer que você é pecador, que seus pecados te separam de um Deus santo e que Jesus Cristo pagou o preço pelos seus pecados através de sua morte na cruz. É sobre colocar sua fé exclusivamente nele para a salvação. Romanos 10, versículos 9 e 10 dizem: "Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo." Se você nunca tomou essa decisão, hoje é o dia. Os sinais estão gritando que o tempo está acabando. Jesus está voltando. E quando ele vier, será tarde demais para tomar essa decisão. Não endureça seu coração. Não diga amanhã. Provérbios 27, versículo 1 adverte: "Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Você não tem garantia de amanhã." Você tem este momento agora. Use-o sabiamente. Entregue sua vida a Cristo. Confesse seus pecados. Peça perdão. Creia que Jesus morreu por você e ressuscitou. E receba o dom gratuito da vida eterna.
É simples, mas é a decisão mais importante que você jamais tomará e determinará onde você passará a eternidade. E se você já é salvo, o que aconteceu em Jerusalém é um chamado à vigilância intensificada e à santidade radical. Não podemos viver como cristãos mornos enquanto os sinais proféticos se multiplicam ao nosso redor. Jesus advertiu a igreja de Laodiceia sobre ser morna, dizendo que preferia que fossem frios ou quentes. Mornidão espiritual é repugnante para Deus. Este é tempo para consagração total, para crucificar a carne, para abandonar todo o peso e pecado que facilmente nos envolve. Hebreus 12, versículo 1 nos exorta: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A corrida está chegando ao fim. Podemos ver a linha de chegada. Não é hora de desacelerar, é hora de acelerar com tudo o que temos restante. Precisamos estar na palavra diariamente. A Bíblia não é apenas um livro bom para ler ocasionalmente. É o pão espiritual que precisamos para sobreviver. Jesus disse que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quantas vezes você alimenta seu corpo físico por dia? 2, 3, 4 vezes. Mas com que frequência você alimenta seu espírito com a palavra de Deus? Se estamos nos últimos dias, não podemos nos dar ao luxo de ser espiritualmente desnutridos. Precisamos da força que vem da palavra. Precisamos da sabedoria que ela contém. Precisamos das promessas que ela oferece. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Nos dias escuros que estão sobre nós, precisamos dessa luz mais do que nunca. Oração não é opcional, é essencial. Não oração casual de alguns minutos quando é conveniente, mas oração fervorosa, persistente, cheia de fé. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17: orai sem cessar. Não significa estar de joelhos 24 horas por dia. Significa viver em constante comunhão com Deus. Significa ter uma consciência contínua de sua presença. Significa falar com Ele ao longo do dia, trazer tudo a Ele em oração. E também significa separar tempos específicos para oração concentrada e prolongada. Aqueles 300 intercessores em Jerusalém não receberam aquela manifestação porque oraram 5 minutos. Eles oraram intensamente e Deus respondeu. Tiago 5, versículo 16 diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Suas orações têm poder. Use esse poder. E precisamos estar ocupados com a obra do reino. Jesus disse em João 9, versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A noite está chegando, o tempo para trabalhar está se esgotando. Quantas pessoas ao seu redor ainda não conhecem Jesus? Quantos estão caminhando para uma eternidade sem Deus porque ninguém lhes falou do Evangelho? Romanos 10, versículo 14 pergunta: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Eles precisam ouvir, e você pode ser a voz que levará a mensagem de salvação a eles. Não deixe para depois, não assuma que haverá mais tempo. Compartilhe sua fé, conte o que Jesus fez por você. Seja testemunha ousada do Evangelho, vidas eternas dependem disso. Finalmente, precisamos viver com expectativa. Não ansiedade ou medo, mas expectativa alegre e cheia de esperança. Tito 2, versículos 12 e 13 nos instruem a viver, neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aguardando sua aparição. A qualquer momento, as trombetas soarão, a voz do arcanjo ressoará, a voz do arcanjo ressoará. E Jesus voltará nas nuvens para buscar sua igreja. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17 descrevem: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
Este é nosso destino. Este é nosso futuro glorioso. E os sinais dizem que pode ser muito em breve. Então, minha pergunta final para você é esta: se aquela luz que apareceu sobre Jerusalém tivesse sido o próprio Jesus retornando, você estaria pronto? Se neste momento as trombetas soassem e a voz do arcanjo ecoasse pelos céus chamando a igreja para casa, você subiria ou ficaria? Sua vida está em ordem? Seu coração está limpo? Sua fé está ativa? Ou você seria pego de surpresa, despreparado e teria que enfrentar as consequências terríveis de perder o arrebatamento? Não brinque com sua eternidade. Os sinais são claros, o tempo está curto. E o que aconteceu em Jerusalém durante aquela reunião de oração é mais um alerta de que Deus está falando e seu filho está voltando. A questão não é se ele virá, é quando. E se você estará pronto quando ele vier. Agora quero ouvir sua opinião. O que você acha do que aconteceu em Jerusalém? Você acredita que foi uma manifestação genuína da presença de Deus? Você está vendo outros sinais ao seu redor indicando que estamos nos últimos dias? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas experiências e não se esqueça que compartilhar este vídeo com pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Amigos, familiares, colegas que ainda não conhecem Jesus ou que estão vivendo vidas espiritualmente adormecidas.